que aconteceu durante a pandemia para autores, o que aconteceu durante a pandemia para editores e para livrarias, por exemplo, né? Cada um no seu elo, né, da cadeia. Então, aconteceu que eu soube, primeiro que a gente ainda está na pandemia, então a gente não consegue, nós estamos dentro dela, a gente não consegue ver panoramicamente, sair e olhar, olha só o que aconteceu. Eu desconfio de algumas coisas que vão mudar. Mas, assim, por exemplo, a gente tem que lembrar que o dólar está caríssimo e muita coisa é cotada em dólar. Vou dar um exemplo, o papel. Então, outro elo são as gráficas, né, que rodam os livros. Tudo nas gráficas ficou muito caro durante a pandemia. Com o dinheiro que você imprimia 500 livros em offset, você imprime 200 hoje. Então, assim, encareceu o processo do livro impresso. As livrarias tiveram que fechar. Então, elas começaram a se movimentar no sentido do delivery. Então, eu vi muita livraria fechada oferecendo serviço de levar o livro em casa. Salvou algumas, mas as pessoas ainda, quando pensam em internet, não pensam em livraria da rua, pensam em grandes grupos. Então, parece que teve um crescimento de venda de grupo grande, crescimento de venda de Kindle, por exemplo, né, dos dispositivos para comprar livros digitais, o que não favorece o comércio de rua. Né? Se você prefere comprar numa multinacional, o comércio de rua ali do lado, esse comércio tentou fazer as entregas, etc. Então, tem uma campanha nesse sentido também. As gráficas, por um momento, tiveram que parar, o papel subiu muito de preço, o insumo, né, subiu muito de preço, ficou mais caro, mais complicado. No caso das editoras, o que eu vi acontecer foi assim, os autores, ou muitos autores, claro, não todos, ficaram em casa, confinados, e escreveram. Né? Então, muita gente pôs os seus projetos para andar, já que estava trancado em casa, né? Estava fazendo coisa remota, conseguiram terminar seus romances, escrever livros de poesia, as pessoas conseguiram trabalhar, eu quero lembrar que isso é trabalho, conseguiram fazer e começaram a bombardear as editoras, né, com as suas produções. E as editoras não estão conseguindo absorver, porque elas estão sofrendo com a pandemia, economicamente. Então, aconteceu um desencontro, que foi aquele monte de original, né? Todo mundo pôs seus projetos para andar, enviou para a editora, e a editora não está com capacidade para publicar. Muitas editoras, principalmente as pequenas, adiaram todos os seus lançamentos de 2020 para o ano que vem. Então, uma parte dos livros que seriam lançados em 2020 não foi lançado. O resultado foi o represamento, né, da quantidade de originais que você recebe e a quantidade de coisas que vão sair efetivamente. E na hora que sair, não pode ter lançamento, porque a gente sabe, por exemplo, que um dia muito bom para uma editora pequena, média, é o dia do lançamento, aquele dia que faz uma festa, né, na livraria ou numa galeria, e aí as pessoas vão para o lançamento do livro e você vende ali naquele dia uma centena de livros, duas, dependendo do autor. Acabou isso, não tem o lançamento. Então, o que a gente viu? Um monte de live, né? Live de lançamento. Só que a live de lançamento não tem a força de venda, né, do presencial. E aí é preciso comprar esses livros digitalmente, comprar e esperar entregar na sua casa. Mas aí como é que faz para ter o autógrafo? Não tem o autógrafo, que é um ritual importante para essas coisas. Então, isso tudo mexeu, parou um pouco, os lançamentos foram menos, foram lançamentos digitais, então teve essa perda, né? Agora as coisas estão começando a se movimentar de novo, as gráficas estão começando a produzir de novo, as editoras refazendo suas grades de lançamento. Uma coisa que eu vi também, os grupos, os clubes de assinaturas, né, esses clubes de livro, aconteceu uma coisa meio engraçada, ao mesmo tempo que muita gente aderiu, muita gente parou de pagar, porque você, sei lá, perdeu o emprego, etc. Então, teve uma parcela de pessoas que parou, mas uma parcela que resolveu assinar porque estava em casa e ia receber livro. Então, aconteceu um monte de coisas assim, que é diferente para cada elo deles. Né? Na tradução, por exemplo, muita gente traduzindo coisas, trabalhando,
mas comprar o direito de uma tradução ficou mais caro. Então, um editor pequeno que conseguia comprar as traduções são o mercado internacional, né? Então, uma tradução ficou caríssima. Você imagina pagar uma tradução em dólar, pagar o direito, né, em dólar. Então, isso é engraçado, porque é uma coisa que eu fico pensando, talvez seja o momento de aparecer muito autor brasileiro, porque se você não consegue comprar uma tradução, você recorre ao nacional, né? Então, eu fico pensando que isso tem um lado ruim, um lado bom, enfim, como tudo. Então, tem uma movimentação muito intensa na vivência dessa pandemia, que a gente vai sentir mais adiante, né? Com o que vai acontecer? Vão represar os lançamentos em 2021, vai ter um monte de lançamento. Não sabemos ainda, mas que aconteceu muita coisa para cada um de uma maneira diferente, para cada elo desse, né? Aconteceu.